Desculpem, viu? Na minha ignorância, eu desliguei tudo. Nós vamos voltar agora e vamos já partir para esse início. Peço mil desculpas, porque na minha ignorância eu apertei o botão errado e desliguei tudo aqui, caiu o vídeo. Vocês me desculpem, é o ignorante, a gente sabe como é que é, né? Um hipopótamo querendo utilizar os meios sociais, realmente não é. Mas o que nós precisamos rezar é que no momento que nós iniciarmos a live, eu não faça isso depois. Porque se eu encerrar o vídeo, eu vou acabar com a live do mesmo jeito. Então, se eventualmente eu fizer alguma bobagem, vocês vão ver na hora de passar o vídeo, vocês, por favor, tenham paciência e voltem de novo. Eu já vi aqui que o meu amigo Fred já entrou. Eu já queria chamá-lo para a gente já começar a conversar. A Fabiola, querida, ai que legal. O Fred está testando o microfone. Que maravilha, tá tudo ótimo então. Não, tá perfeito. Fred, me manda um oi aí para eu poder te chamar e a gente passar a conversar. Se você já tiver... a gente está pontual aqui. A gente está pontual. Nós vamos começar então no horário, como nós combinamos com todos. Tô vendo a Sandra, ou seja, isso é uma honra inenarrável, né? Eu só tô esperando o Fred me chamar. Se ele não me chamar, ou se ele não me der um oi, eu vou chamá-lo. Tudo bem, Bia? A querida Sandra, olha que alegria. Você tá bem, Sandra? Saudades, viu? A Michele tá aí. Eu tô esperando o Fred, gente. Eu tô aqui na expectativa. Olha aqui. Pera aí. Vou te chamar, Fred. Pera aí. Vamos lá. Transmitir ao vivo. Vai aparecer azul aí, se aceita. Maravilha. Ô, Fred! Que alegria, rapaz. Vou até aumentar o meu volume aqui. Você tá bem? Tudo bom demais. Você consegue me ouvir direitinho ou não? Meu som tá ruim aqui. Seria bom se você aumentasse um pouquinho, porque tá baixo. Ou talvez aproximar. Como tá em Moçambique, aí o som chega longe aí para você. Peraí, eu vou botar um fone, fica meio feio. Não pode colocar o fone. Não tem... Olha, o pessoal da Globo coloca o fone, Fred. Por que a gente não pode usar o fone? Vou colocar o foninho aqui. Depois que eu operei a orelha, não tem problema. O fone encaixa, não cai mais. A visão agora não está muito boa. Ah, melhorou. Agora, e dá para ouvir melhor agora também, não? Que beleza. Espetacular. Agora está espetacular. Espetáculo. Fred, primeiro, eu quero aqui dizer da minha alegria de poder fazer esse momento, essa conversa com você. Não, para mim também é mais que uma alegria, é uma honra. E eu sei da responsabilidade que eu tenho. Na hora que você me coloca ao vivo aqui no perfil da paróquia, eu sei que a responsabilidade pesa. Mas enfim, não, você sabe que... Não, diga. Não, fala. Você tem toda a prioridade. Não, você tem o botãozinho vermelho aí que é do cortar e tem o botão do ejetar. Então, se eu falar um pouco de bobagem, você corta, e se eu abusar, você me ejeta. Aí eu saio voando aí, e aí fica para cima lá. Está combinadíssimo. Você sabe que eu não sabia como a gente começava essa conversa, até porque o tema é muito mordente e muito importante, né? Mas aí eu achei muito legal que eu te mandei um roteiro que parecia que a gente ia fazer o Jô Soares 11h30, né? A conversa do Jô. Diga, não. Não, e aí você respondeu assim, olha, seria que não seria bom nós falarmos como é que a gente se conheceu? Aí eu achei que seria melhor mesmo. Você tem razão. Porque uma introdução, uma apresentação sempre é válida. O pessoal vai ver esse cara aí, careca, claro, testa brilhante, falando, ele não sabe quem que é, né? Então acho que vale a pena fazer um comentáriozinho. Agora, o legal de tudo isso, Fred, é o seguinte, né? Quando é que a gente poderia imaginar, fazendo a faculdade que nós fizemos juntos de direito, né? Que um dia eu, como padre... Live, então, era uma coisa, mas eu acho que como padre era menos do que live. Mas que eu, como padre, um dia,
ia estar conversando contigo em Moçambique pelo teu trabalho como diplomata. Ou seja, olha, quem não acredita em Deus, Fred, pode pelo menos acreditar em milagre. Pois é, e milagre também em previsão, né? Porque se alguém falasse isso pra gente há 25 anos, a gente ia falar interna, no hospício. Aí até agora o cara no hospício, camisa de força, e a gente já tá aqui. E o maluco no hospício, coitado, não era maluco. Não, mas é verdade. Eu lembro que nós fizemos a faculdade de Direito juntos e quantas vezes não tivemos a honra de irmos juntos à Rua Javari para assistirmos o nosso querido Juventus. Pois é, então, falando de hospício, eu lembro que um gol do Juventus ali, eu subi o alambrado, Juventus e Mojimirim. E aí eu fui convidado muito gentilmente a descer pelo policial, mas a polícia da Moca é uma polícia família, uma polícia simpática. É quase uma polícia italiana, são quase os carabinieri, é um outro nível. Eu acho que está mais para escoteiro. Como é que fala escoteiro em italiano? Olha, uma bela... olha, agora Escotiere. Mas escotiere, pronto. Tá bom, é perfeito. Mas Fred, você estava falando aí, Wanda, você falou, você, padre, e do celular, da live, e eu estava lembrando de uma coisa aqui, eu acho que é bacana até comentar para o pessoal que conhece você como padre, assim, e, enfim, quem conhece a gente também. Eu lembro, a gente fazia faculdade de Direito juntos, a gente estava no 5º ano, e um dia eu queria falar com o Vandro, e na nossa época de jovem, não tinha celular, né? Não tinha passar um zap, você tinha que ligar para a pessoa. E pior, você não ligava para a pessoa, você ligava para a casa dela. E qualquer um podia atender. O pai, a mãe, o irmão, a avó sua, enfim, qualquer um atendia. E eu lembro que eu liguei ali para... Fazendo aqui uma parada, aqui é até bom, porque naquela época a gente tinha que ter um pouco de educação. Então você ligava, atendia o pai, a mãe, bom dia, boa tarde, senhora, como vai? Agora ninguém tem mais isso, né? As pessoas se escondem atrás do WhatsApp ali, ninguém quer falar com ninguém. Mas eu lembro que eu te liguei uma vez, para falar com você à tarde, assim, num dia de faculdade. Acho que foi sua mãe que atendeu. Eu falei, eu queria falar com o Vandro. O Vandro tá em oração. Eu falei, caramba, tem prova amanhã. A gente tá orando naquela época, falando com Deus, era porque a gente tinha prova e a gente não tinha estudado. E depois que não, realmente estava em oração mesmo, assim. Foi quando eu comecei a perceber que você tinha esse lado espiritual muito forte. E logo em seguida aconteceu também outra coisa. A gente ia para a PUC, né? E eu estava numa pindaíba danada, e eu ia de carro, parava longe, porque eu não queria dar o dinheiro do guardador. Os R$ 2 do guardador me fazia falta. Eu parava lá longe o carro, eu ia andando ali para chegar na PUC, e eu vi uma vez o seu carro estacionado. Era um Escort Bordeaux, da cor do Juventus. Eu lembro daquele Escort até hoje. Aí eu falei, vou dar um susto no Vandro. Aí eu cheguei perto da janela ali, você estava com um terço, também fazendo uma oração. Então são duas coisas que eu me lembro muito da faculdade, da gente realmente não fazer ideia que você ia virar padre, que eu ia virar diplomata, mas 2 exemplos de como você já estava, mesmo jovem ainda, mesmo na faculdade, mesmo pensando no direito, como essa sua vocação já era forte, já era latente. Então me lembrei disso agora, desculpa fazer toda essa digressão para falar só isso, mas uma lembrança gostosa que eu tive. Mas é uma coisa que eu já disse muitas vezes aqui, eu não tenho vergonha de dizer, mas eu por muitas vezes, Fred, escondi minha fé. Eu não tinha coragem de mostrar minha fé exatamente pelo medo de ser zoado, né? Então começou aquilo a cada vez mais me alimentar. E aí eu tenho uma coisa legal para te falar também, embora a gente não planejou isso, que vale a pena. Quando eu comecei a levar a sério a fé, que eu comecei a estudar, a me aprofundar, isso de fato do 4º para o 5º ano, tudo que você começa a estudar do catolicismo, você não tem como, e é necessário passar pelo povo de Israel e pelo judaísmo. Ou seja, o católico nasceu do judaísmo. E aí o que eu comecei a perceber é que eu conseguia tirar as minhas dúvidas do catolicismo. Não sei se o pessoal da nossa sala, por exemplo, sabe disso que eu vou falar aqui agora. Mas eu conseguia tirar as minhas dúvidas do catolicismo na igreja com os católicos, mas eu tinha muitas dúvidas do período, por exemplo, do judaísmo, de Moisés, dessas coisas todas, e eu não tinha onde tirar essas dúvidas. Porque os católicos conhecem o Antigo Testamento, mas não tem profundidade. E eu lembro que muitas vezes nós conversamos sobre isso.
É verdade, e para mim era muito estimulante isso. E eu te digo também que eu não sou muito religioso, assim, mas a minha vida inteira estudei numa escola judaica. Então os meus amigos todos, até eu entrar na PUC, eram só judeus. Então as minhas conversas, enfim, eram muito pouco por religião, porque a religião para a gente era uma coisa que todo mundo conhecia, sabia, não era um assunto nosso. E foi na PUC, quando eu comecei a ter amigos também que não eram só judeus, que eu comecei a conhecer um pouco mais também do catolicismo, do cristianismo, mais lato sensu, e que também com as nossas conversas, você me perguntando, querendo saber, me fazia também eu querer entender um pouco mais do judaísmo, porque não era desafiado. Até então, eu estava numa situação de conforto ali. Estava todo mundo igual, eu, meus amigos, minha família, todo mundo sabendo um pouquinho e tal. E as suas perguntas me desafiavam muito, me faziam querer estudar, querer entender um pouco mais, me faziam ter essa troca também, que é bacana. Eu acho que tem um conceito muito bacana, que pouca gente conhece, que é o conceito de alteridade. Alteridade é como você se conhece olhando para o outro, e como você acha que o outro vai conhecer você, como é que você acha que o outro te enxerga. Eu acho que é muito bacana também, por meio dessa alteridade, da troca, você se entender um pouco melhor e se permitir entender os outros. Não, e você sabe que quando você... a gente não ia começar sobre tolerância religiosa agora, mas com você eu aprendi a ter... Te digo isso, eu te falei isso muitas vezes, falei talvez naquela época, falo hoje aqui. Eu aprendi a ter certeza, claro, cada um tem a certeza daquilo que acredita, e ter certeza da tua identidade, quanto mais certeza a gente tem, mais você respeita a identidade do outro. Exatamente. Isso é uma coisa muito bacana, que a gente está falando de tolerância religiosa. A intolerância ela está muito ligada com a insegurança. Muito ligada com a insegurança. O bullying, né? A intolerância, aquele negócio de sacanagem. Você falou, eu escondi a minha fé porque eu tinha medo de ser sacaneado. A pessoa que sacaneia, assim, ela é insegura. Quem tem segurança da sua fé, daquilo que acredita, segurança daquilo da função que tem, não precisa da intolerância, não precisa querer se impor sobre o outro. E isso a gente constrói também junto, né? Nessa troca de conhecimento. E aí talvez a gente comece a aprender que a riqueza do outro, que aliás, que a diferença com o outro, não é uma ameaça, mas é uma riqueza, né? Exatamente. É impossível eu achar que eu posso me bastar, né? Ou seja, que eu tenho a chave de tudo e que eu sei tudo. E o que vem me assustando muito, Fred, posso te falar isso, e a gente vai entrar nesse ponto agora, mas o que vem acontecendo muito no catolicismo é uma coisa que o catolicismo por muito tempo negou e que é absolutamente contra o cristianismo, que é a dominação pela violência. Ou seja, nós vamos falar agora que é calar o diferente. E isso é muito complicado, porque esse é o princípio da guerra. Esse é engraçado, né? Porque a gente sempre diz, eu acho que religião é amor. Então, quando a gente pensa em Deus, pensa na fé, a gente pensa sempre no bem. Só que realmente a religião, infelizmente, ao longo da história toda, ela foi usada às vezes também como um pretexto para a violência. Isso está na história de todas as religiões. Agora, isso não é uma questão da religião em si, obviamente, ao contrário, isso é uma questão de como nós usamos uma fé, uma doutrina, um dogma, para desvirtuar e para querer fazer algo que não está na base da religião. Então, a religião é algo muito poderoso. A religião é muito poderosa. Quer dizer, quando a gente pensa em Deus, Deus ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Nada pode ser mais poderoso que Deus. Nada é mais poderoso que Deus. Agora, quando alguém consegue manipular o poder de Deus e usar ele para o mal, para a violência, ele tem uma arma poderosíssima na mão. Isso já aconteceu com o catolicismo, já aconteceu no islamismo, já teve alguns eventos, episódios, e claro, também de judaísmo, de casos extremistas, também partindo para a violência. Isso realmente é algo que preocupa muito e acontece em ciclos, né, padre? Às vezes, hoje em dia, as pessoas acabam identificando muito mais o islamismo com a violência por conta da questão do terrorismo.
Mas é o momento atual. O catolicismo já teve a sua fase, o judaísmo. O importante para a gente saber é que isso não é religião. Isso não é religião. Isso são pessoas mal intencionadas que manipulam o que há de mais poderoso, o que há de mais forte no mundo, para o mal. E a gente tem que se precaver, se defender e ter consciência disso. Fred, então vamos lá. Nós começamos, a gente falou que a gente começou junto, você tem a tua caminhada no judaísmo, a tua família é de origem judaica, os teus pais, eu a minha caminhada no catolicismo, mas quando nós terminamos a faculdade de Direito, cada um de nós foi para um lado. Eu fui para um lado completamente, assim, como é que eu posso dizer? Eu não fui nem para um lado, eu fui para o além. É bem diferente de lado. E você foi para o lado de Itamaraty. Me recordo quando você dizia que ia fazer as provas de Itamaraty para enfrentar. Sei que você já passou. Se eu esquecer algum país, você me fala. Você passou pelo Peru, você passou pela Inglaterra, e agora está em Moçambique. Você, Fred, há mais ou menos um mês atrás, me mandou um vídeo que me assustou muito. Eu digo a você que desconhecia essa realidade em Moçambique, até porque a África parece até um continente esquecido, abandonado. Parece que ninguém está aí para a África. Ninguém fala da África, os problemas que acontecem na África, talvez quando tem um ato de terrorismo, quando explode uma bomba, mas fora isso parece que o mundo pode perfeitamente continuar com a África. E a África, para quem já teve a chance de ir a algum país da África, talvez um pouco menos na África do Sul, viu que é um outro planeta, um continente esquecido, abandonado. Se a gente fala de sofrimento aqui no Brasil e na América do Sul, quando você vai para a África, você tem um susto, um choque de realidade, e você está aí em Moçambique, com a tua esposa, com os teus filhos. Me diz uma coisa, Fred, qual que é essa situação que eu acho que as pessoas querem conhecer, que está acontecendo aí no norte da África, no norte de Moçambique, com esse terrorismo religioso? Eu não sei se é contra católicos ou contra cristãos. O que é que vem ocorrendo? Você tem razão quando fala da África ser um continente meio esquecido. A gente sempre lembra da África do Sul, que é lá no extremo sul da África, que é um país até em desenvolvimento, um país bacana. Ou pensa no norte da África, o Egito, Marrocos, mas é que são países árabes, né? E a gente tem uma África diferente. Aquele meião da África, para a gente é uma coisa só, é um borrão no mapa. Se alguém tiver que apontar onde é que está Angola, onde é que está Moçambique, Congo, Camarões, ninguém sabe. Tudo ali é África. Agora, a gente acaba tendo um pouco mais de ligação com Angola, com Moçambique, por serem países de língua portuguesa. Foram colônias portuguesas igual o Brasil. Então, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são países que a gente conhece um pouco mais. Mas fazendo, né, menos digressão e vindo mais para o presente, Moçambique é um país que foi colônia portuguesa até 75, então está independente só há 45 anos, e é um país que, por conta da sua história, é um país de maioria católica. Há muitos cristãos aqui que não são católicos, porque todos os países que cercam Moçambique foram colônias inglesas. Então, há aqui também muitos cristãos protestantes, por conta dessa influência inglesa. Mas há também, no norte do país, o mapa de Moçambique, para quem quiser ter uma ideia, parece um pouco, mais ou menos com o mapa do Brasil. Então, ele é mais vertical do que horizontal. A capital, que é Maputo, está no extremo sul, bem para o sul de Moçambique. Se fosse o mapa do Brasil, ia ser mais ao sul de Porto Alegre. O que eu estou falando agora é no norte de Moçambique, o que seria Amapá, Amazonas, no Brasil, é uma região de maioria muçulmana. Por que isso? Porque ele já está mais próximo de Zanzibar, da Tanzânia, que sempre foi uma zona de influência árabe, muçulmana, desde a época das navegações, enfim. Isso é comum. Essa zona da África, quanto mais ao sul você vai, tem mais cristãos, quanto mais para o norte, mais muçulmanos, por conta da influência árabe maometana. Mas, enfim, há uns 2 anos, mais ou menos, aconteceu um ataque de um grupo que ninguém sabia quem era, contra uma delegacia de polícia de uma cidade, não é uma cidade grande, mas para os padrões moçambicanos é uma cidade relevante. Esse ataque, o pessoal matou soldados, matou policiais, roubaram armas. Mas não disseram nada, não disseram quem eram e o que queriam.
E esses ataques foram se repetindo devagarzinho, pouco a pouco. Então um grupo vinha, atacava um lugar, roubava arma, matava umas pessoas. E os ataques foram crescendo, 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 se intensificando, acontecendo cada vez mais. E agora já está muito claro para todo mundo que é um grupo que começou com base em ressentimentos locais. Então, são jovens muçulmanos que se radicalizaram em algumas mesquitas extremistas e que eles se uniram no começo porque eles reclamavam que o governo não dava escola, não dava saúde, não dava educação, que eles não tinham acesso à economia. Enfim, são queixas que todo mundo tem o direito a ter, e todos têm, principalmente em países pobres como é Moçambique. São problemas econômicos e sociais comuns ao Brasil e a Moçambique. Só que o caminho que esse grupo escolheu para fazer as suas reivindicações foi o caminho da violência, foi o caminho do extremismo. E usando, claro, a religião como um pretexto para canalizar todo aquele ressentimento que eles tinham. E a coisa foi se agravando quando, no ano passado, mais ou menos em metade, junho de 2019, esse grupo fez uma aliança com o chamado Estado Islâmico. Então deixou de ser um grupo só moçambicano para ser um grupo que tem também a participação de jihadistas de outros países africanos, eventualmente do norte da África também, apoio logístico, financeiro, externo, e que está realmente causando muito, muito problema no norte de Moçambique, que já é a região mais pobre de um país que é paupérrimo. Moçambique hoje é o 9º, 10º país mais pobre do mundo. Não é fácil. Num mundo de 200 países, que se tem Haiti, Serra Leoa, Timor-Leste, conseguir ser o 10º país mais pobre do mundo não é fácil. Então, estamos falando de uma zona mais pobre, de um país muito pobre, e que, de repente, em meio a tanta pobreza, tanta carência, se vê alvo de ataques de um grupo terrorista. Então, realmente, a situação ali é muito preocupante. E para a gente preocupa muito, nós, Embaixada do Brasil, porque há brasileiros morando lá. E quem são os brasileiros que moram naquela região tão longe, tão distante, tão pobre? São missionários religiosos. São irmãs, padres, católicos, também, temos que falar, alguns evangélicos também, que cumprem missões religiosas ali, que estão ali para ajudar aquela população tão carente, tão necessitada. Então, algumas dezenas de pessoas que moram em aldeias, não há como não há estradas ali, são estradas de terra pequenas, muita comunicação muito ruim, celular quase não funciona. E são pessoas que deixaram tudo aqui no Brasil para ir para Moçambique, para ir para essas aldeias, para ajudar o próximo, ajudar o seu semelhante, fazer um trabalho maravilhoso. E que estão ali também correndo risco com esses ataques. Você me perguntou e não respondi ainda. Eu falei 15 minutos e não respondi a tua pergunta. Isso é normal, depois você me puxa o pé e me lembra. Você perguntou quem que eles atacam? Atacam cristãos? Eles atacam qualquer um. Uma coisa que é importante falar e que a gente acaba esquecendo, as maiores vítimas do que a gente chama de terrorismo islamista são muçulmanos. Olha, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Porque esses terroristas islamistas que a gente fala, eles são tão radicais, mas tão radicais, mas tão radicais, que eles acham que os muçulmanos, que não são radicais como eles, são piores do que os cristãos, os católicos ou os judeus. Então, enfim, esse pessoal que ataca em Moçambique ataca todo mundo. Ataca cristão, ataca muçulmano. Se um judeu botar o pé ali, vai ser atacado também. Quer dizer, eles não têm cliente preferencial. Eles atacam todo mundo. Mas a ideia deles é o seguinte, é como aconteceu, por exemplo, em outros países do Oriente Médio, seria quase que tomar aquela região, é isso? Exatamente. Fazer dali uma base deles, é isso? Só cumprimentar aqui, que eu estou vendo que o Peroni está na área, nosso amigo que estudou com a gente aqui, acabou de falar, Peroni na área, também a Sandra já mandou um oi. Eu fiz uma homenagem ao Pedro aqui, uma cristaleira aqui de casa, eu me posicionei estrategicamente. Isso é uma piada interna, o povo pode não entender que durante 30 anos o carro do Pedrão, que inclusive me buscou muitas vezes na Moca, chacoalhava mais do que
qualquer coisa que você pode imaginar. Mas então, e aí qual que é a ideia? É tomar aquele espaço? Qual que é a ideia, Fred? A ideia é exatamente essa. A ideia é tentar criar uma espécie de califado islamista. E eu falo islamista, não falo islâmico, porque islâmico é um adjetivo relacionado ao Islã, assim como o judaico é relacionado ao judaísmo, assim como o católico é relacionado ao catolicismo. E o que eles querem não é o Brasil é um país católico. O que eles não querem um Estado islâmico. Eles querem um Estado islamista, quer dizer, radical. Porque você pode ter muitos Estados islâmicos, a Arábia Saudita, enfim, que são países que têm a sua religião oficial, mas que são tolerantes com as outras religiões. Então o problema não é um Estado islâmico, é um Estado islamista, que impõe aquilo pela força e que mata, simplesmente mata quem não concorda. Então a ideia deles é exatamente essa, é fazer isso naquele lugar e, enfim, a situação está cada vez pior e é muito triste, realmente é muito triste, porque é uma região que foi afetada ano passado por um ciclone, por 2 ciclones. Então, se tem um lugar onde a gente torce para que nada de mal aconteça, é lá, porque é o lugar mais pobre do país mais pobre, e é justamente ali que está concentrado tudo isso. Quem está ali, e que eu comentei, que a gente falou um pouquinho, o bispo daquela região é um brasileiro, o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, e que faz um trabalho maravilhoso ali também, segue ali, um bispo muito vocal, ele tem um papel muito bacana, não só na parte religiosa, mas também na parte civil, na vida pública da província, e é uma das vozes mais fortes atualmente, tentando atrair a atenção da comunidade internacional para aquilo, porque, enfim, está muito claro que o governo moçambicano, com as suas limitações, não tem condições de devolver a estabilidade para aquela região. Está muito claro isso. Só que hoje em dia, ainda mais agora com a pandemia, qual é o país que está preocupado com o que acontece num rincão perdido de Moçambique? Ninguém está preocupado. E a gente também não pode, né, criticar muito isso, porque hoje em dia, na situação que está todo mundo olhando mais para o seu umbigo, preocupado, querendo resolver o problema do seu país. Mas o bispo faz um trabalho muito bacana de conscientizar todo mundo, de levar a situação. O Papa Francisco falou agora na sua aquela oração Urbi et Orbi, é isso? Sim. Acho que é 1º de janeiro. Ou 25 de dezembro. Eu acho que foi até mais recente, a oração de Páscoa. Naquela extraordinária que ele deu, acho que teve isso. Sim, exatamente. Sim. Ele falou especificamente sobre Moçambique. E ele falou sobre essa situação. Exatamente, especialmente sobre isso. Então, se é um tema que chegou aos ouvidos, ao conhecimento e preocupa o Papa Francisco, porque realmente é algo que merece atenção de todo mundo. Então, eu até te perguntei, quando você me contou isso, eu fiquei muito escandalizado. Eu pedi até que fosse publicado aqui no jornal da Arquidiocese, foi publicado. Porque o que eu vejo? Moçambique, do ponto de vista diplomático, eu digo, no mundo, talvez não tenha muita voz nem muita força. A pergunta que eu te fiz aquele dia, e faço aqui porque algumas pessoas perguntaram para nós, a Beatriz, que está aparecendo aqui, perguntou. Quer dizer, a gente pode fazer alguma coisa? Claro que não territorialmente, mas existe alguma coisa que pode ser feito, alguma solicitação a algum país, eu não sei, alguma mobilização para que isso chegue a outros lugares? Porque você me dizia, os países grandes sabem, as embaixadas desses países grandes devem saber, mas ao mesmo tempo precisa da autorização de Moçambique para que eles possam ajudar. Ninguém vai interferir na soberania de um país. A pergunta que eu te faço aqui, quer dizer, existe algo que pode ser feito? Ou a gente vai continuar, quer dizer, rezando, olhando para vocês, torcendo por isso, sem poder nenhum tipo de iniciativa? Não, realmente, na parte diplomática, é claro que as conversas já acontecem, já existem, e os países todos sabem, e os tomadores de decisão sabem da situação. Então, digamos assim, no hard power, é claro que é uma questão de cachorro grande e que se discute, se decide nas capitais, e as conversas já acontecem. Mas o que vocês podem fazer no Brasil, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui conversar, quem frequenta a paróquia e tudo mais,
é talvez tentar chegar nesses missionários que estão ali, ver o que Olha aí, eles precisam. boa ideia. Falar com o Boa bispo de ideia. Pemba, olha, o que a gente aqui pode ajudar? Porque certamente eles precisam de muita coisa. Eles estão ali no meio desse fogo cruzado, recebendo cada vez, imagino que menos recursos para ajudar essa população. De repente, se vê envolvido no meio de uma pandemia de Covid, e tem um detalhe que eu não mencionei ainda, em Moçambique tem hoje, em tese, 130 casos de Covid, de coronavírus, dos quais 100 são exatamente ali, naquela região. Porque é claro que desgraça pouca nunca é bobagem. Então, esse pessoal que está lá, talvez possa ser ajudado. Então, enfim, sendo bem realista, bem pragmático, a questão diplomática está sendo discutida e tem o seu tempo, tem os seus mecanismos, mas se tem alguém no Brasil que quer ajudar e quer ser instrumental, quer ser útil, tenta falar com o bispo de Pemba, tenta falar com os missionários brasileiros que estão ali, ver o que eles precisam, porque certamente eles são ferramentas que vocês podem utilizar para fazer chegar uma ajuda rápida, direta e eficaz para quem está no terreno, para quem está exatamente ali. Perfeito. Você sabe, eu gostei muito do que você falou e eu acho que é o ponto alto. Não dá para a gente ficar falando aqui, pensar no macro e esquecer as pessoas que estão morrendo ali. Então, eu vou te pedir depois, Fred, se você tem como me mandar o contato do bispo, eu vou Claro. fazer, eu vou fazer contato com ele e vamos ver se através da paróquia ou até alguma coisa maior da diocese, a gente não cria uma campanha de ajuda humanitária, de ajuda social a essas pessoas, para que chegue lá as coisas mais rápidas que eles precisam. Porque senão a gente vai ficar numa situação de ouvir, mas poder fazer muita coisa, pouca coisa. Fred, você me permite colocar o vídeo que você me mandou? Claro, claro. Manda bala, coloca aí. Ó, eu vou colocar o vídeo, gente. Olhem, porque esse vídeo foi feito sobre essa situação que está acontecendo lá. Esse vídeo foi feito pelo bispo da diocese que chama Pemba, lá em Moçambique, e relata um pouco a situação e mostra as pessoas. O vídeo tem 4 minutos, mas vale a pena a gente assistir para a gente poder entender essa realidade. Você está vendo, Fred? Eu tô aqui, tô assistindo.
E agora começou de novo, Fred. Esse começou de novo. Pode E interromper, que eu, agora já está. e eu não estou conseguindo parar. Você acha que vai dar, não? Eu acho que uma hora você consegue. Aí para tudo. A gente começa de. Pronto. Não. Gente, eu não estou conseguindo parar o vídeo, senhor. Pô, se fosse Eita, meu Deus. se fosse um vídeo alegre, eu falava para você deixar, mas. Pô, Olha que beleza. olha o bispo Estou aí. conseguindo parar o vídeo. Consegui. Conseguiu. Boa. Graças a Deus. Está aí. Graças a Deus. Excelente. Mas, Você vê que é de cortar o coração e é uma realidade que está acontecendo que a gente não tem nem noção, né? isso é realmente impressionante. Como não chega, esse tipo de notícia não chega no Brasil. E eu tenho um amigo jornalista que está baseado na África do Sul, e que às vezes ele fala: Fred, eu faço matéria sobre isso, mas não tem interesse dos jornais do Brasil em publicar. E por que não tem interesse? Porque o jornalista, o dono é malvado? Não, porque, enfim, não é algo que no Brasil interesse, preocupe ou que venda notícia. Então, realmente, são notícias que não chegam ao Brasil. E eu me pergunto, às vezes, o que será que não está acontecendo aqui do lado na Zâmbia, ou no Zimbábue, ou em Camarões, ou no Congo, que a gente também não sabe. Eu sei disso porque eu estou em Moçambique. Se não tivesse aqui, eu jamais saberia. Então, sabendo que algo tão terrível, tão tenebroso acontece num país como esse, o que será que não está se passando também nos outros países do mundo, principalmente aqui na África, né? E isso é bom a gente ter essa noção, porque a gente que está no Brasil, a gente vê muita pobreza no Brasil, muita miséria, mas o Brasil está muito na frente do que a gente vê aqui. Quer dizer, a pobreza do Brasil não é a pobreza daqui, a miséria do Brasil não é a miséria daqui. E talvez a gente pode sentir, a gente pode entender um pouquinho o que eles passam, do mesmo jeito que talvez a Europa, alguns países da América do Norte noticiam o Brasil, né? Não é que a gente esteja no radar das notícias do mundo desenvolvido, entendeu? Se passa no Brasil, o que talvez é mais escandaloso ou mais radical, mas ninguém está preocupado efetivamente com as pessoas que sofrem aqui, ou seja, e eu acho que a gente que passa por isso deve ter esse coração. Mas o que eu queria mobilizar as pessoas, e acho que fica como fruto dessa live, Fred, eu vou fazer contato com o bispo. Vai ser o óbvio, para a gente não ficar falando. Eu vou fazer contato com o bispo e vou tentar mobilizar alguma coisa. Eu sei que tem um grupo de jovens muito legal que chama Divino Coração, que veio da paróquia onde eu estava, Nossa Senhora do Brasil. Agora eu estou na paróquia em Pinheiros, que chama Nossa Senhora do Monte Serra. Somar forças, e mesmo com os amigos que estão vendo isso, que não são católicos, mesmo com as pessoas talvez que não professam nenhuma religião, ou têm outra religião, porque quando um ser humano passa fome, todos nós passamos fome, né? Não, enfim, tem pessoas de bom coração em todas as religiões, tem pessoas de bom coração que não têm religião alguma, e aí cada fé de cada um, a individualidade de cada um a gente tem que respeitar. E realmente tem gente muito bacana lá no terreno, tem gente muito boa, gente dedicada, que são quase heróis. Eu acho que o bispo, os missionários católicos, evangélicos, que largam a vida toda e vão para lá, viver no meio da pobreza, da miséria extrema, só para ajudar, são heróis. E tem gente lá. E talvez por meio deles seja possível qualquer um de nós fazer chegar uma ajuda, ainda que seja uma palavra de estímulo. Porque muitas dessas pessoas que estão ali, se elas tiverem uma palavra de estímulo, às vezes elas ganham energia para ficar mais 1, 2, 5, 10 anos. Porque elas não fazem aquilo por dinheiro, nada disso. Elas fazem de coração. E o estímulo, o reconhecimento, quando você vê e fala, pô, que trabalho bonito que você fez. Isso dá mais energia, dá mais combustível. Então, às vezes, só de fazer um contato, mandar um alô, mandar uns parabéns, mandar um obrigado, já está ajudando bastante. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo como esse e mostra que nós estamos se importando com eles e que aqui também há um interesse em ajudá-los. Você uma vez, Fred, me falou que a embaixada ajuda muitos padres e que você conhece muitos padres e freiras. E lembro que uma vez você me mandou a foto de um padre que você disse para mim, esse é um guerreiro, porque parece que ele é assaltado quase todo dia. Como é que é isso? Só para a gente aqui ter um pouco uma noção, Fred.
Não, esse caso não foi em Moçambique, foi em Madagascar, porque assim, a nossa embaixada aqui em Maputo, na capital de Moçambique, somos a embaixada do Brasil para Moçambique e para mais 2 países, Suazilândia, que agora chama Eswatini, e Madagascar. E eu tive que ir a Madagascar a trabalho, há um ano mais ou menos, para ver uma brasileira que estava lá presa, e fui fazer uma visita para ela. E a gente pensa em Madagascar, a gente lembra do filme, né? Do Fusa lá, I want to move, move. E Madagascar, aquilo ali é filme, viu? Aquilo ali é só em Hollywood. Porque é um país também muito pobre. Tem praias muito bonitas, tem resorts, hotéis, mas o país em si, a capital, é desesperador. E a vontade de andar ali, espero que não tenha nenhum malgache me ouvindo, mas eu queria comprar um escafandro para andar lá pela cidade ali, para ninguém chegar, para não encostar em nada, porque o negócio realmente é paupérrimo e muito sujo, né? E eu, depois que eu encontrei que eu visitei essa brasileira na prisão, eu aproveitei para tentar encontrar alguns brasileiros lá. Meu papel como cônsul era saber dos brasileiros como é que eles estavam. Eu soube que havia um padre numa missão que ficava a 1 hora de carro da capital. E eu fui até essa missão. E a estrada horrorosa, assim, tudo tenebroso. Eu me arrependi amargamente dessa ideia de ver o padre. Eu queria ir embora, eu queria pegar o avião e sumir dali. Mas chegando lá, já estava anoitecendo, assim, e era uma missão muito bonita, uma casa muito bonita, e que ele construiu com os missionários que ele tinha ali, todos malgaches, jovens que ele estava educando, um trabalho realmente maravilhoso. E a gente chegou, era umas 6 horas da tarde, já estava escurecendo, e foi ficando escuro, e eu pensava, pô, o padre não vai acender a luz? E foi ficando escuro, e eu já estava com dificuldade de conversar com ele. E eu pensava, pô, esse padre não vai acender a luz? Aí uma hora ele falou assim, Fred, sabe o que eu vou fazer? Eu falei, o que você vai fazer, padre? Vai acender a luz? Ele falou, não tem luz aqui. Nossa. Eu vou pegar aqui uma lamparina que eu tenho, ó, e um lampião para a gente poder continuar conversando. Então ele pegou lá um lampiãozinho que ele tinha e acendeu. Então ele estava, ele é de Salvador, o padre Antônio, ele tinha sofrido uma cirurgia que não foi muito bem sucedida, e eu jamais espremeria uma espinha lá em Madagascar, quando vai ser uma cirurgia, ele fez uma cirurgia, coitado, lá. Estava muito mal fisicamente de saúde, numa missão a 1 hora da capital, sem nem luz elétrica. E ele me disse que antigamente era melhor, porque havia um outro padre brasileiro comigo. Só que a gente era muito assaltado aqui. Então a gente já não tem nada, mas à noite, ladrão entra e rouba o pouco que a gente tem. Até que esse padre foi ameaçado um dia por um ladrão, ele enfrentou o ladrão ameaçou e o padre teve que ir embora. Então o padre Antônio ficou sozinho, recém-operado, numa missão a 1 hora de Antananarivo, sem luz elétrica, sem nada, e continuava lá, fazendo o seu trabalho missionário. E eu digo, eu não sou católico, mas eu vendo aquilo ali acontecendo, eu realmente senti a presença de Deus ali. Porque se Deus não está lá, quem é que está ali para fazer tudo aquilo continuar acontecendo? Então você não precisa ser católico, você não precisa ser judeu, você não precisa ser muçulmano, para ver uma manifestação religiosa de outra fé, respeitar, valorizar e entender que aquilo sim é uma manifestação de Deus. Há 3 grandes religiões monoteístas, né? O Islã, o catolicismo e o judaísmo, e eu entendo que Deus converse com todas elas e se manifesta por todas elas, e com cada qual do seu jeito. E lá realmente eu acho que era um ponto que havia uma presença divina muito, muito forte. E ele vivia o quê? Das sobras, do que ele ganhava ali para poder comer, é isso? Eles tinham ali uma horta, eles tinham um galinheiro, eles estavam começando a construir um chiqueiro, e eles ali vendiam, né, no mercado da cidade aquilo que eles plantavam na horta, vendiam ovos, faziam também uns pães num forno a lenha que tinha, e, enfim, eu não sei quem são os dizimistas ali que poderiam contribuir com ele, mas realmente, e o que ele conseguiu construir. Eu vou tentar fazer contato com ele, não sei se ele está lá ainda, porque minha função na embaixada mudou e eu não tenho mais a função de fazer contato com a comunidade, mas eu vou tentar falar com o padre Antônio, ver onde é que ele está e pedir que ele mande fotos da missão que ele fez ali. Era uma coisa realmente impressionante. Você sabe, a gente às vezes reclama daqui, mas em relação à África, a gente é muito privilegiado, né, Fred?
Ah, E, sem dúvida. Eu te digo, só fazer um comentário. Aqui, como eu comentei, Maputo, que é a capital de Moçambique, fica no extremo sul do país. E é uma capacidade razoavelmente boa, a gente tem todo o conforto que a gente precisa aqui. Mas um dia eu fiz uma viagem de carro para Moçambique. Eu viajei 10 horas de estrada de carro. E quando você sai 10 minutos para o norte de Moçambique, o que você mais vê na estrada, são pessoas carregando lenha. Porque não há eletricidade, não há gás encanado, não há nada. Então as pessoas têm que carregar lenha para cozinhar. Então a estrada inteira, você vai ver de carro, você vê as pessoas carregando lenha nas costas. E é isso, é a pobreza extrema, é a miséria extrema, e nada que se compare com o que tem no Brasil, realmente. É óbvio que há muita pobreza no Brasil, tem muita miséria, mas o que a gente vê aqui é escandaloso. e é interessante, eu não sei, ao mesmo tempo, a força das pessoas para lutar e enfrentar essa situação, né? Eu tive a chance de ir à Tanzânia e ao Quênia, extrema pobreza, você não encontrava asfalto nas ruas, não tinha força, estava chegando um pouco pelos chineses, a gente percebia isso claramente, que as coisas estavam chegando ali pelos chineses, mas era impressionante quando a gente passava com o carro nas ruas, como as crianças sorriam. Ou seja, É. eu vi as crianças estudando, Fred, embaixo das árvores, porque não tinha escola. Não sei se ainda é a situação assim em Moçambique, no interior do país, mas as crianças, por exemplo, levando os cabritos, as cabras na mão, porque tinham que sair de casa e andar não sei quantos quilômetros para chegar até a árvore. E as crianças não podiam deixar os cabritos lá, porque alguém poderia roubá-los. Então eles levavam junto com eles, com aquele uniformezinho, que é dado, não sei se pela prefeitura ou pelo governo, mas todo carro que passava, as crianças paravam para poder dar um tchau, dar um sorriso. Era assim, era comovente da onde vinha a força daquelas pessoas. Eu me questionei diversas vezes, mas ao mesmo tempo é triste o abandono. Parece um continente no século X. O que você comentou, não, faz todo sentido. Eu sinto aqui, é óbvio que quando eu ando na rua em Maputo, as pessoas sabem que eu não sou moçambicano, evidente. Eu posso botar a camisa. Talvez pela careca, no máximo. Eu boto a camisa da seleção de Moçambique aqui para tentar passar por local, mas não tem jeito. As pessoas na hora. E eu te digo, eu nunca me senti mal aqui. Olha, Geralmente, o estrangeiro, quando anda em outro país, às vezes ele se sente, pô, estão me olhando feio, estão me olhando torto. Comigo nunca aconteceu. A gente tem que lembrar também que o Brasil é independente há 200 anos. Moçambique não, 45 anos. Em 75 houve aqui uma guerra para que Moçambique ficasse independente de Portugal. Então, é até esperado que o povo moçambicano tenha ainda um pouco de desconforto em pensar no estrangeiro, no europeu, e é óbvio que quando me vem aqui, ninguém vê que eu sou brasileiro também. Então, quem olha para mim, pô, olha lá, não olha o brasileiro, eu posso sair sambando aqui, isso. eu sou um europeu. E nunca sofri preconceito, nunca me senti mal, nunca senti que eu fosse mal recebido em algum lugar. E realmente é um povo muito simpático, é uma cidade segura. Eu digo, há muita pobreza, a desigualdade social aqui é gritante, é gritante. Realmente aqui quase não há uma classe média, né? Você tem os pobres e os ricos. Tem Ainda gente assim, muito rica aí, Fred. tem gente muito rica. Como todo país muito pobre, tem gente muito rica. E essa riqueza formada, acho que vocês podem imaginar que não seja uma riqueza fruto só do trabalho da pessoa. Isso é uma das grandes mazelas, né? Os países que são muito pobres acabam criando condições para que uma pequena elite enriqueça muito. E aqui tem isso. Agora, é uma cidade segura. Eu me sinto mais seguro aqui, andando aqui pela rua, do que eu me sentiria em São Paulo, por exemplo. Então, aqui eu falo com o celular quando eu estou andando na rua. Eu ando com o carro com o vidro aberto. E nos faróis aqui, tem bandos de crianças pedindo um copo d'água, às vezes, pedindo uma banana. E nem por isso a gente se sente aqui compelido a fechar a janela do carro. Em São Paulo, você para numa esquina, você olha, às vezes você não vê ninguém, mas você fecha correndo a janela.
porque pode ter alguém escondido atrás do poste, então você já fecha a janela. Você está chegando na esquina, já está fechando a janela. Aqui não. Aqui eu vejo na esquina 30 crianças. Eu paro o carro com a janela aberta, elas vêm, me pedem, eu raramente dou alguma coisa, porque a gente sabe que essas crianças, às vezes, elas são instrumento de alguém que pede para elas ficarem na rua pedindo. Então eu acho que vale mais a pena você ajudar alguma instituição que você saiba que faz um bom trabalho. Mas, enfim, eu deixo a janela aberta e converso com todos eles. E a conversa é bacana, é divertida, é descontraída, e eu nunca sofri nenhum tipo de violência, nunca me senti ameaçado. Então também é bacana você ver um país tão pobre, tão desigual, com pessoas numa carência tão grande, que as pessoas não apelam para a violência. Salvo o caso que a gente conversou de Cabo Delgado, do Norte, onde é uma violência diferente, com um pretexto religioso. O dia a dia da cidade aqui de Maputo, onde eu vivo, é um dia a dia muito calmo, muito tranquilo e muito seguro. Então... Só uma pergunta, Fred, porque a gente precisa caminhar para a conclusão, e eu vou deixar um pouco aberto se alguém quiser fazer pergunta. Não sei se os nossos amigos ainda da PUC continuam vendo, mas, Fred, aí uma curiosidade pessoal minha. Ninguém ainda do governo, nenhuma força local, eu digo, conseguiu pelo menos estancar ou combater esse terrorismo lá? Olha, Wanda, nos últimos meses, o governo passou a admitir oficialmente que há um problema de terrorismo lá. Então o governo no começo dizia que havia malfeitores, que eram bandidos e que a polícia ia dar conta do recado. Agora o discurso mudou. Agora o governo já fala em terrorismo e já deixou de usar a polícia para começar a usar o exército para combatê-los. Então a coisa está mudando. Só que o exército aqui tem as suas mazelas, tem as suas fraquezas, tem as suas dificuldades e tem também... Enfim, a gente também não confia, infelizmente, nem todas as pessoas são 100% honestas, confiáveis e nem sempre agem de boa fé. Então, realmente, eles estão tentando enfrentar ali esses terroristas. Tem semanas que o exército leva melhor, tem semanas que o exército leva pior. Semana passada, o exército estava feliz porque tinha ganhado uma batalha importante. No dia seguinte apareceu foto de uns blindados que os terroristas conseguiram capturar do exército. Então, realmente, o que está acontecendo hoje ali é praticamente uma guerra. É uma guerra, um conflito aberto, não são mais ataques terroristas esporádicos. Hoje há um conflito permanente entre os terroristas e o exército. E não dá para dizer quem está levando a melhor, não. Então, só para a gente concluir, para ficar como atitude prática nossa aqui. Eu vi que a Renata está nos acompanhando, a Fabíola, o pessoal dos grupos. Gente, vamos tentar fazer uma corrente do bem. Eu acho que dessa conversa precisa sair alguma coisa prática. Então, assim, eu vou fazer contato com o bispo, com o padre, e a gente vai tentar criar alguma coisa para ajudá-los. O que a gente puder fazer, do ponto de vista de um afeto, de uma presença, de um carinho, de arrumar mantimento e enviar, ou seja, alguma coisa nós vamos fazer, alguma campanha para o bem, para estimular esses missionários que estão lá, que estão dando a vida. E esses caras, Fred, são os heróis anônimos, meu. Esses caras vão morrer e ninguém vai saber que esses caras existiram. Esses caras, e nem estatística esses caras vão virar. Nem estatística. Olha, eu soube, eu acompanho muito a situação lá, é um tema com o qual eu me envolvo bastante. E eu fiquei sabendo um dia que estava tendo um ataque contra uma determinada vila, onde eu sabia que havia padres brasileiros. E eu, então, na hora, telefonei para o bispo. E conversei com o bispo falou, Fred, fica tranquilo, porque eles conseguiram sair. Eles escaparam antes dos terroristas chegarem. E esses padres tiveram que andar por uma estrada ali, vicinal, de terra pequena, à noite, numa região que é de floresta, onde há até animais selvagens. Andaram por quase 8 horas até chegar numa outra cidade para encontrar abrigo. Então, são pessoas que realmente estão ali expondo a sua vida. E quando surgiu também a história da pandemia, do Covid, as pessoas até perguntaram para o bispo lá e o que fazer. E ele falou, olha, a gente vive aqui, convive com a fome, convive com a doença, com o terrorismo. O Covid vai ser mais um. É mais um das muitas chagas que a gente tem que enfrentar por aqui. Então, as pessoas que estão ali realmente estão com a vida em risco
no seu dia a dia. E estão lá fazendo um trabalho de heroísmo, porque não recebem nada, fazem porque querem, fazem de coração. E certamente uma mensagem de apoio, de carinho, faz a diferença, ajuda bastante. Fred, eu não sei como o judaísmo entende isso, você poderia dizer melhor do que eu, mas eu posso te dizer seguramente que o cristianismo vê isso como um verdadeiro ato de amor. Ou seja, alguém que se doa, esquecendo de si mesmo, alguém que derrama a sua vida a ponto de dá-la, de oferecê-la pelo bem do outro, isso, Fred, é a essência do cristianismo. Porque foi o que Cristo fez, ou seja, então não existe amor maior, nós acreditamos, nós lemos aqui, do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Esse evangelho a gente leu ontem. Ou seja, esses caras, talvez eu não teria coragem para fazer isso, Fred. Talvez Eu não teria, padre, certamente. Não, tá doido. Talvez eu que sou padre não teria força para estar lá. Então, assim, a gente que está aqui e que tem, de fato, um certo conforto, ou muito conforto, perto desse, precisamos ajudar. Sabe, a gente não pode ficar escondido no nosso mundinho e as pessoas estão dizendo que querem ver o vídeo, nós vamos deixar esse vídeo no IGTV. As pessoas que poderão ver inteiros e quem sabe, Fred, a gente não retoma um outro dia para continuar mais temas, porque a gente ficou só nesse tema, mas eu acho que era fundamental, é algo muito, muito profundo e muito dolorido, para a gente passar por cima como se fosse um item de uma pauta, entendeu? Então tem vidas envolvidas ali, a gente não pode brincar com isso. Então eu queria te agradecer, nós temos 2 minutos para terminar, do fundo do meu coração, a tua amizade. Deixa eu queria só te mostrar um negócio que eu trouxe aqui, que você não vai acreditar, uma surpresa. Queria ver se você reconhece isso aqui, Evandro. Nossa, tá ruim, isso é uma imagem de Nossa Senhora, a medalha de Nossa Senhora das Graças. Que eu ganhei de você no dia que você virou diácono. É mesmo, rapaz? No dia que você virou diácono, você me deu essa medalha. Eu botei aqui numa cordinha bordô e branca do Juventus, grená e branca, e guardei. E ela viajou comigo de São Paulo para Brasília, de Brasília para o Peru, para Londres, e está comigo aqui em Moçambique. Você me emocionou. Eu tenho isso aqui comigo e eu guardo, eu levo sempre ela comigo. Porque é isso, eu não tenho fé em Nossa Senhora, mas eu tenho fé na amizade genuína. E isso realmente, para mim, me emociona bastante. Então, ela está comigo aqui e vai continuar comigo por muito tempo, Wander. Segunda vez que eu te emociono em um mês, hein, Wander? Bom, eu vou falando enquanto você se recupera aqui, mas eu queria agradecer demais. Tá tendo de terminar, terminou. Agora também joga tudo pro alto aqui, acabou. Você que tem ampulheta, não sei quanto é que falta, mas eu queria te agradecer demais também. 40 segundos aí, 40 segundos. O convite para mim é uma honra, um prazer e conta comigo sempre que você quiser, que a gente venha bater mais um papo. Para mim é uma honra, um orgulho e estou chorando por dentro. Vamos fazer o seguinte, quando você vier ao Brasil, vamos comer uma pizza. Combinado. Meia mussarela, meia calabresa. Ou vou te levar a comer a Castelões, que é a melhor que tem. Você vai ver que beleza. Nós vamos ou na Castelões ou numas outras boas que tem aí. Querido, de coração. Fica com Deus, todo mundo. Beijo grande para todo mundo. Até mais.